Caldeiras de categoria A, B e C, de acordo com a NR13. A NR13, ou Norma Regulamentadora 13, do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, é um documento que tem como objetivo condicionar a inspeção de segurança e operação de vasos de pressão e caldeiras. Esta norma foi criada em 8 de junho de 1978. Para os propósitos da NR13, as caldeiras são classificadas em 3 categorias, conforme segue. Caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa. Caldeiras da categoria C são aquelas cuja pressão de operação é igual ou inferior a 58 kPa e o volume interno é igual ou inferior a 100 litros. Caldeiras da categoria B são todas aquelas que não se enquadram nas categorias anteriores. Ao final desta aula, falaremos mais sobre a NR13. Dispositivos de segurança. Um dispositivo de segurança pode se apresentar de diversas formas, como um simples alarme, um bloqueio de algum componente de caldeira, ou mesmo um desarme de toda a caldeira, parando de forma imediata a geração de vapor. Vamos tratar agora dos principais dispositivos de segurança de uma caldeira. Dispositivos de purga. São dispositivos automáticos que servem para eliminar o condensado formado nas linhas de vapor e nos aparelhos de aquecimento sem deixar escapar vapor. Os bons purgadores, além de remover o condensado, eliminam também o ar e outros gases incondensáveis, como o gás carbônico, que possam estar presentes. Alguns exemplos de mecanismos de purga são os de superfície e os de fundo. Purga de superfície. Em operação, a concentração de sólidos em suspensão incrementa-se na água da caldeira. Para evitar as consequências negativas, formação de espuma e depósitos, do excesso de sólidos na água da caldeira, os valores limite especificados não devem ser ultrapassados. Com a instalação de uma válvula de purga de controle de dessalinização, a água da caldeira com conteúdo concentrado de sólidos é constantemente removida e substituída por água limpa. Purga de fundo. A purga de fundo é concebida para remover os sólidos e lodos formados na água da caldeira. Está localizada no fundo da caldeira, onde qualquer sólido formado tenderia a assentar. A purga pode ser feita manual ou automatizada. Dispositivo de nível de caldeiras. Controla o nível da água no tambor, tanto de mínimo de água quanto de máximo de água, para que não interfira no processamento eficaz da caldeira. O controle pode ser feito com alarmes sonoros de nível alto e baixo do tambor, e, em alguns casos, sistemas de desarme automático da caldeira para perda de nível no tambor. Dispositivo de proteção contra pressão elevada na fornalha. Dispositivos para verificação do funcionamento das fornalhas. Estes, em alguns casos, são calibrados para desarmarem a queima. Válvulas. Feitas para proteger os elementos da caldeira que são submetidos à pressão e a vapor. Estas válvulas são calibradas de modo a obedecerem uma determinada sequência de funcionamento, de tal modo que uma válvula garanta a eliminação da situação de emergência, em caso de falha mecânica ou insuficiência da que a operou ou deveria operar em primeiro lugar. Equipamentos de controle e operação. As unidades geradoras de vapor necessitam de equipamentos para controle e operação, tais como apresentaremos. Sistemas de controle de água de alimentação. Estes devem regular o abastecimento de água ao tubulão de evaporação para manter o nível entre limites desejáveis. Esses limites devem ser observados no indicador de nível.
A quase totalidade das caldeiras são equipadas com sistemas automatizados, que proporcionam maior segurança, maiores rendimentos e menores gastos de manutenção. O sistema automático de controle de água mais usado é o regulador de nível de eletrodos. Indicadores de nível. Tem por objetivo indicar o nível da água dentro do tubulão de evaporação. Em geral, são constituídos por um vidro tubular. Poderão ser construídos de várias formas, mas os principais constam de uma garrafa que é ligada ao tambor de vapor e uma boia que flutua no seu interior. Válvulas de segurança. São necessárias para prevenir eventual ascensão na pressão normal de trabalho da caldeira. Toda caldeira deve possuir pelo menos uma válvula de segurança, embora o recomendado sejam duas. As válvulas de segurança devem ser capazes de descarregar todo o vapor gerado sem causar aumento da pressão superior a 10% da pressão do projeto. Sopradores de fuligem. São muito usados nas caldeiras aquatubulares e são instalados em pontos estratégicos da mesma. Servem para remover fuligem ou depósitos de cinzas das superfícies de aquecimento e funcionam, em geral, com vapor seco. Esse sai de tubeiras a alta velocidade, podendo atingir tubos distantes 2 a 3 metros. A remoção do material particulado da superfície de aquecimento pode melhorar o rendimento da caldeira de 2 a 10%. Injetor. É um dispositivo empregado como alimentador auxiliar de caldeiras para situações de falta de energia elétrica. Pressostatos. A maioria das caldeiras utilizam ainda pressostatos que atuam em conjunto com os queimadores ou com alimentadores de combustível. Os pressostatos mantêm a pressão dentro de uma faixa admissível de operação. Manômetros. Aparelho com a qual se mede a pressão de gases, de vapores e de outros fluidos. É muito utilizado na indústria, entre outros fins, para verificar a pressão de caldeiras e de vasos sob pressão. O conhecimento desta pressão é obrigatório, não só sob o ponto de vista de segurança, como também para a operação econômica e segura da caldeira. Os manômetros devem ser ligados diretamente ao espaço ocupado pelo vapor. Devem ser graduados nas unidades apropriadas com aproximadamente 2 vezes a pressão de trabalho e em nenhum caso inferior a 1,5 vezes. Cada caldeira deverá dispor de uma ligação para um manômetro aferidor. Outros acessórios são ainda importantes: sensor de chama, que atua no queimador, válvula de purga, instalada no ponto mais baixo da caldeira, válvula de bloqueio, instalados em toda a saída de vapor de caldeira e etc. Explosões. O emprego de caldeiras implica na presença de riscos dos mais diversos: explosões, incêndios, choques elétricos, intoxicações, quedas, ferimentos diversos, etc. Os riscos de explosões são, entretanto, os mais importantes pelas seguintes razões. Por se encontrar presente durante todo o tempo de funcionamento, sendo imprescindível seu controle de forma contínua, ou seja, sem interrupções. Em razão da violência com que as explosões acontecem. Na maioria dos casos, suas consequências são catastróficas, em virtude da enorme quantidade de energia liberada instantaneamente. Por envolver não só os operadores, como também as pessoas que trabalham nas redondezas. Porque sua prevenção deve ser considerada em todas as fases: projeto, fabricação, operação, manutenção, inspeção e outras. O risco de explosão do lado da água está presente em todas as caldeiras, pois a pressão reinante nesse lado é sempre superior à pressão atmosférica. Todo fluido compressível tem o seu volume bastante reduzido quando comprimido. Essa redução é tantas vezes menor quanto for o aumento de pressão.
A massa comprimida de fluido procura então ocupar um espaço maior através de fendas e rupturas. Isso é conseguido com a explosão, quando por algum motivo a resistência do recipiente que o contém é superada. Para evitar a explosão, surge a necessidade de empregar-se espessuras adequadas em função da resistência do material e das características da operação. No caso de caldeiras, outro fator importante a ser considerado quanto às explosões é a grande quantidade de calor transmitida no processo de vaporização, dada a grande quantidade de calor latente e calor sensível absorvida pelo vapor. Neste sentido, os danos provocados pela explosão de uma caldeira serão muito maiores que um reservatório contendo ar, por exemplo, de mesmo volume e de mesma pressão. Isto porque parte da energia será liberada na forma de calor, provocando o aquecimento do ambiente onde a explosão ocorre. Em linhas gerais, o risco de explosão pode ser originado pela combinação de três causas. 1. Diminuição da resistência, que pode ser decorrente do superaquecimento ou da modificação da estrutura do material. 2. Diminuição de espessura, que pode ser originada da corrosão ou da erosão. 3. Aumento de pressão decorrente de falhas diversas que podem ser operacionais ou não. Superaquecimento como causa de explosões. Quando o aço com que é constituída a caldeira é submetido em alguma parte às temperaturas maiores àquelas admissíveis, ocorre redução da resistência do aço e aumenta o risco de explosão. Entretanto, antes da ocorrência da explosão, podem haver danos como empenamentos, envergamentos e abaulamentos, o que deve ser sempre observado pelo inspetor de equipamentos. Nas caldeiras aquatubulares, é muito frequente a ocorrência de abaulamento com a superfície convexa voltada para o lado dos gases, decorrentes da deformação plástica do aço em temperatura da ordem de 400 a 550 graus Celsius e sob a ação duradoura de pressão interna de vapor. Outra consequência do superaquecimento é a oxidação das superfícies expostas, se o meio for oxidante, ou é a carbonetação, formação de carbonetos de ferro, se o meio for redutor. As principais causas do superaquecimento são: seleção inadequada do aço no projeto da caldeira. Em caldeiras aquatubulares, por exemplo, parte dos tubos da fornalha poderá estar submetida à radiação mais intensa que aqueles de outras partes, devendo, por isso, ser constituídos por aços de características condizentes com a solicitação. Se no projeto de caldeiras não forem consideradas as condições de não homogeneidade de temperatura de trabalho das superfícies de aquecimento, poderá haver risco de fluência ou ruptura dessas partes submetidas à pressão, devido ao emprego de aços pouco resistentes às solicitações impostas. Uso de aços com defeitos. O processo de laminação utilizado na obtenção de chapas e de tubos é aquele que mais pode determinar a inclusão de defeitos. É comum na produção de chapas ocorrer a chamada dupla laminação, consistindo de vazios no interior do aço. Após sucessivas passagens pelos laminadores, esses vazios adquirem um formato longitudinal ao longo da chapa, dando a impressão de ter chapas sobrepostas. Esses defeitos fazem com que as chapas não resistam às cargas térmicas ou mecânicas previstas no projeto. Prolongamentos excessivos dos tubos. Isso ocorre com muita frequência nas caldeiras flamotubulares, em que tubos expandidos nos espelhos são deixados com comprimentos excessivos para dentro das caixas de reversão. Esses prolongamentos exagerados prejudicam a reversão de fluxo dos gases quentes, determinando pontos de superaquecimento, cuja consequência certa é o aparecimento de fissuras nos tubos e ou nas regiões entre furos dos espelhos. Queimadores mal posicionados. Os aços das chapas e dos tubos de caldeiras admitem aquecimento a até algumas centenas de graus Celsius, sem perderem totalmente suas propriedades mecânicas. As chamas de queimadores podem atingir valores de temperatura de até 1000 graus Celsius,
de modo que o mau posicionamento do queimador pode determinar a incidência direta da chama sobre alguma superfície, propiciando o superaquecimento e a fluência do material. A consequência disso pode ser a deformação lenta e gradual da caldeira ou a explosão eminente da mesma, o que depende da ocorrência de outros fatores. O posicionamento dos queimadores é muito mais complicado quando esses são do tipo tangenciais, os quais produzem um turbilhonamento intenso dos gases no centro da câmara de combustão. Incrustações. Esse é um problema clássico relacionado à segurança de caldeiras. As incrustações são deposições de sólidos sobre as superfícies de aquecimento no lado da água, devido à presença nessa de impurezas como sulfatos, carbonatos de cálcio ou magnésio, silicatos complexos contendo ferro, alumínio, cálcio e sódio, e sólidos em suspensão. Aparecem ainda devido à presença de precipitados que resultam de tratamentos inadequados da água da caldeira, borras de fosfato de cálcio ou magnésio, e de óxidos de ferro não protetores. A incrustação, se comportando como isolante térmico, a condutividade térmica é cerca de 45 vezes menor que a do aço, não permite que a água mantenha refrigerada as superfícies de aquecimento. Isso reduz a transferência de calor do aço para a água, fazendo com que o aço absorva mais calor sensível e aumentando sua temperatura de forma proporcional à quantidade de calor recebida. Nos casos de incrustações generalizadas, há um agravamento da situação para manter-se a água na temperatura de ebulição, pois é necessário o aumento do fornecimento de calor no lado dos gases. Com esse aumento de temperatura, podem ocorrer as seguintes consequências indesejáveis com relação à segurança do equipamento. O aço, previsto para trabalhar em temperaturas da ordem de 300 graus Celsius, fica exposto a temperaturas da ordem de 500 graus Celsius, fora dos limites de resistência. Portanto, o risco de explosão acentua-se. A camada incrustante pode romper-se e soltar-se, fazendo a água entrar em contato direto com as paredes do tubo em alta temperatura, o que pode provocar a expansão repentina da água e, de consequência, a explosão. Formação de zonas propícias à corrosão em virtude da porosidade da camada incrustante e a possibilidade de migração de agentes corrosivos para sua interface com o aço. Operação em marcha forçada. Isso ocorre quando a caldeira possui potência insuficiente para atender às necessidades de vapor do usuário, que, na expectativa de ver sua demanda atendida, intensifica o fornecimento de energia fornalha. Nessas circunstâncias, dadas as limitações da caldeira, em vez de alcançar a produção desejada, o que é conseguido é o superaquecimento das várias partes da caldeira, determinando a deformação das mesmas ou até a ruptura. Portanto, isso constitui um risco eminente de explosão do equipamento. No caso das caldeiras flamo-tubulares, a intensificação de energia fornalha pode também determinar riscos de fissuras no espelho traseiro, nas regiões entre furos, de forma similar aos prolongamentos excessivos mencionados. Falta de água nas regiões de transmissão de calor. O contato da água com o aço é fundamental para mantê-lo refrigerado. Por isso, é essencial que o calor recebido pelas superfícies de aquecimento seja transferido para a água, sem provocar aumento excessivo da temperatura do aço, pois no lado da água, o processo de vaporização acontece a pressão constante. No caso de haver falta de água em alguma parte da caldeira, o processo a temperatura constante cessará neste local, a partir do que se dá início uma transferência de calor sensível, com o aumento da temperatura. Isso provocará o superaquecimento do metal e, de consequência, perda de resistência. A maior parte das explosões em caldeiras é devido à falta de água nas regiões de transferência de calor. Os principais motivos para a falta de água são a circulação deficiente de água
e a falha operacional. Choques térmicos. Os choques térmicos acontecem em virtude de frequentes paradas e recolocação em marcha de queimadores. As caldeiras suscetíveis a essas condições são aquelas que possuem queimadores com potência excessiva ou queimadores que operam em on-off, ou seja, que não modulam a chama. As incrustações das superfícies também favorecem os efeitos dos choques térmicos. Outras situações de ocorrência de choques térmicos são quando as caldeiras são alimentadas com água fria, menor que 80 graus Celsius, ou com entrada de água quente nas regiões frias. Os problemas com choques térmicos acontecem com mais frequência com as caldeiras flamotubulares, especialmente com aquelas com câmara de reversão traseira seca. Falha operacional também pode contribuir para a ocorrência de choques térmicos. Isso pode acontecer quando, após uma redução excessiva do nível de água, por um motivo qualquer e com parte de superfície de aquecimento sem refrigeração, o operador faz injetar a água na tentativa de restabelecer o nível normal. Em situações como esta, deve-se adotar como medida correta a cessação imediata do abastecimento de combustível dos queimadores. Defeitos de mandrilagem. A mandrilagem é a operação de expansão dos tubos junto aos furos dos espelhos da caldeira. A expansão é feita, portanto, nas extremidades dos tubos por meio de um dispositivo cônico chamado mandril, e que gira em torno de seu eixo axial. Através da mandrilagem, os tubos ficam ancorados, com a estanqueidade devida, nos espelhos das caldeiras flamotubulares ou nas paredes do tubulão das caldeiras aquatubulares. A estanqueidade pode ficar comprometida se no momento da mandrilagem houverem corpos estranhos na superfície externa da extremidade dos tubos ou nas paredes dos furos. Problemas também podem ocorrer se o processo de mandrilagem não for bem controlado, promovendo o aparecimento de trincas nos espelhos entre furos ou nos tubos. Para melhorar a estanqueidade no processo de mandrilagem, é necessário empregar chapas com espessura mínima de 3/4 de polegada e a execução de grooves, que são sulcos circulares nos furos. Esses sulcos são inteiramente ocupados pelo tubo após a mandrilagem. Em espessuras superiores a 2 polegadas, são geralmente executados 2 grooves. Os sulcos devem ser executados de modo que não apresentem arestas cortantes, pois podem cisalhar as paredes do tubo, fazendo riscos adicionais. Falhas em juntas soldadas. O processo de soldagem é muito aplicado na fabricação de caldeiras, soldas de tubos, solda de espelhos, solda de tubulões, de reforços, de estais, etc. Portanto, falhas em juntas soldadas aumentam o risco de acidentes nas caldeiras, pois representam regiões de menor resistência do metal. De modo geral, o Instituto Internacional de Solda classifica os defeitos em grupos. Grupo 1. Fissuras ou trincas. Grupo 2. Cavidades. Grupo 3. Inclusão de escória. Grupo 4. Falta de fusão e de penetração. Grupo 5. Defeito de forma. Hoje, a maior parte dos fabricantes de caldeiras empregam processos automatizados de soldagem, sendo o processo a arco submerso o que tem apresentado melhores resultados, especialmente na soldagem de chapas de grande espessura. Nesse processo, é eliminada a necessidade de execução de vários passes, como também as descontinuidades de soldagem manual. Proporciona cordões de solda limpos, alta eficiência, menor incidência de falhas e, do ponto de vista de segurança do trabalho, é pouco nocivo ao trabalhador, pois não emite radiações e o arco elétrico fica submerso em um pó, chamado fluxo de soldagem, durante todo o tempo de execução da solda. Sem dúvidas, qualquer que seja o processo de soldagem,
Esse deve ser executado por soldadores qualificados e segundo processos reconhecidos por normas técnicas específicas. Após as operações de soldagem, as caldeiras deveriam passar por tratamentos térmicos de alívio de tensões ou de normalização, para minimizar as tensões resultantes do processo de solda. Para garantir segurança à caldeira desde sua construção, é fundamental que suas juntas sejam controladas por ensaios não destrutivos, tal como o exame radiográfico. Alterações na estrutura metalográfica do aço. Devido à alta capacidade de produção de vapor, ocorre nas caldeiras que operam a pressões elevadas a decomposição da água com consequente desprendimento de oxigênio e de hidrogênio. O gás hidrogênio, difundindo-se na estrutura do aço, atua sobre a cementita, decompondo-a em ferrita e carbono, o que reduz a resistência do aço. O gás hidrogênio pode ainda reagir com o carbono, produzindo gás metano, que provoca o empolamento do aço, ou seja, a formação de protuberâncias superficiais.